Vamos lá, tá? Hoje nós vamos falar a tríplice autoridade do crente no lugar de trabalho, tá? E hoje nós vamos falar muito sobre a tríplice autoridade que tem o cristão. O cristão, na realidade, que está num órgão público, ele leva consigo uma autoridade que nem sempre conhece. A maioria de nós não conhecemos a verdadeira autoridade que nós temos no lugar onde nós estamos. E esta autoridade, entenda bem, não é emocional, não é o cargo, nem patente, tá? E não depende do salário. A autoridade que nós temos, ela não vai depender de coisas emocionais, do cargo, muito pelo contrário. Nessa terceira aula, eu quero mostrar muito bem que a autoridade que o crente tem é uma autoridade espiritual concedida pelo Senhor na terra, para usar com confiança, e é preciso que nós conhecemos os 3 fundamentos da autoridade do cristão no lugar de trabalho. Tá? A nossa apóstola Valnice Milhomes, ela busca respaldo bíblico para que realmente nós venhamos entender isso. E quando ela intercedia pela nação, enquanto ela estava intercedendo pela nação, Deus foi dando revelação para ela sobre muitas coisas. E ela identificou 3 razões que dão ao crente o direito de conquistar o território pelo qual ele está. E essas razões valem para a nação inteira. Deus deu um motivo em termos de nação inteira, e não só pela nação inteira. Valem também em escala menor, para um gabinete onde você coloca os pés. Aonde você coloca os pés, Deus deu razões em termos de nação, deu palavras em termos de nação, mas não é só sobre isso. E são 3 níveis de autoridade que Deus nos dá para conquistar no lugar de trabalho onde nós estamos. O primeiro nível é a herança territorial. Nós vamos depois ler em Atos 17, 26. O segundo é o domínio humano, em Gênesis 1, 28. E, em terceiro, é a autoridade em Cristo. Eu queria passar a ler esses versículos para que nós entendamos a autoridade. Eu quero que você aponte, você que está fazendo aqui agora comigo e quem for fazer depois, aponte e tome posse desses versículos. O primeiro versículo está lá em Atos 17, 26. Atos 17, 26. Olha o que fala Atos 17, 26 de maneira tremenda. Diz o seguinte. Atos 17, 26 diz: de um só fez a terra a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus deu limites de habitação, e em cada limite de habitação, Deus nos deu autoridade para conquistar determinados territórios. Esse é o primeiro. O segundo, que é domínio humano, ou seja, Deus estabeleceu limites, e nesses limites que ele estabeleceu, ele deu autoridade sobre o homem naquele limite que ele estabeleceu. E aquele limite, Deus estabeleceu ao homem autoridade para governar sobre aquele lugar. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Anota aí. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Diz o seguinte: e Deus abençoou-lhe e disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O segundo domínio é o domínio humano. Deus nos deu capacidade, nos deu autoridade para dominar humanamente. E essa foi uma autoridade delegada a nós, não a Satanás. Aí muitas vezes a gente acha que a autoridade está, não, Satanás tomou a autoridade com a queda do homem, mas com a redenção. Por isso que nós falamos que Deus, por exemplo, Angola é do Senhor Jesus por direito de criação e direito de redenção. Quando nós falamos direito de redenção, Deus, em Gênesis, deu ao homem domínio sobre a terra, e o homem entregou a Satanás. Com a redenção,
Com a criação, Deus deu autoridade ao homem para governar sobre a terra. Com a morte de Jesus, nação redentiva, Deus resgatou novamente a autoridade que ele deu ao homem para governar sobre a terra. Então, por direito de redenção, nós temos a autoridade que foi dada em Gênesis 1, 28. Então, nós temos de domínio humano delegado pelo Senhor para governar a terra, para governar e estabelecer os princípios de Deus na terra. E a autoridade em Cristo, 28, 18, Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade foi delegada a nós. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele distribuiu, dizendo que nós faríamos coisas maiores que ele faria. E a autoridade foi delegada. Então, nós temos 3 tipos de autoridade para governar. Nós temos autoridade de herança territorial, de domínio humano e de autoridade em Cristo. Então, nós precisamos proclamar diariamente sua legitimidade espiritual sobre esse território. Ou seja, no ambiente de trabalho, tu tem que dizer: eu tenho autoridade territorial, porque me foi colocado, eu estou nesse lugar. Eu tenho autoridade do domínio humano e eu tenho autoridade em Cristo. Você precisa tomar posse da autoridade que Deus deu naquele lugar que ele colocou sobre você. Então, você já possui autoridade. Primeira coisa que você precisa entender: eu possuo a autoridade em Cristo Jesus. Eu possuo a autoridade em Cristo Jesus. Ou seja, não é uma origem emocional, não é espiritual, concedida pelo Senhor na terra. Não depende do cargo que você ocupa, o patente ou salário. O cargo que você ocupa, a patente que você ocupa, não é que te dá autoridade nesses 3 níveis. Você pode ter uma autoridade humana, mas esses 3 níveis você só tem em Cristo. É uma razão legal. Você tem direito legal de governar sobre aquele lugar. Você tem direito legal de estar sobre aquele lugar. E terceiro, efeito: torna-se uma pessoa, uma presença espiritual desproporcional. Ou seja, valida para todo o território da nação a um gabinete. Seja um gabinete, seja um território nacional, nós temos autoridade. Nós temos que tomar autoridade sobre os lugares que nós estamos. Nós temos que tomar autoridade. Você tem que chegar no seu trabalho e tomar autoridade do que Deus te deu naquele lugar. Então, isso você precisa entender. Então, a primeira autoridade é: sou cidadão deste território. Lá, a Bíblia fala, Deuteronômio 32, 8, tá? 32, 8, ele diz o seguinte: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu limites sobre os povos. Ele determinou limites sobre os povos, ele colocou limites, e a primeira autoridade é simples: o lugar onde nasceste, ou onde Deus te plantou, é tua herança legítima dada pelo Criador na terra. Aprenda bem isso. O lugar onde você nasceu, o lugar onde Deus te plantou, é autoridade sua, dada por Cristo na terra. Não é casual que você esteja nesta cidade de Luanda, onde quem vê o vídeo depois vê, naquela repartição, aqui em Angola, em qualquer lugar. Não é casual. Deus não faz casualidade. Deus distribuiu heranças. Estabeleceu limites, pois cada um onde escolheu pô-lo para um propósito. Você foi colocado com um propósito vindo de Deus para estar naquele lugar onde Deus te colocou. Você foi colocado por Deus para estar naquele lugar. Você foi colocado por Deus para ter herança naquele lugar. E em Atos 17, 26, diz o seguinte, em Atos 17, 26, ele diz o seguinte, como eu disse, né? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e limites da sua habitação, como também diz em Deuteronômio. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento,
o Senhor, ele vai de novo ratificar que ele nos colocou limites para nós podermos governar. Para nós podermos governar, Deus nos faz governar sobre determinados lugares. E Paulo, na realidade, amplia esta verdade, dizendo que Deus definiu os tempos e os limites da habitação de cada povo para que nós governássemos. Para que nós governássemos sobre determinado lugar. Isso significa que tu tens direito legal sobre aquele território, mesmo que outros lá estejam com intenções diferentes. Não, Deus te deu autoridade sobre aquele lugar. Não és estranho no teu próprio local de trabalho, és herdeiro. Deus colocou você como herdeiro. Por isso que uma coisa eu quero dizer muito clara: a nossa vida, nós temos que estar retos no lugar onde nós estamos, porque nós somos profetas de Deus. Nós não podemos nos contaminar com as coisas do lugar. Nós não podemos nos contaminar com o pecado. Nós não podemos nos contaminar com as coisas erradas. Nós não podemos nos contaminar com os manjares do rei. Onde nós temos que ser reto e tomar posse. Nós temos o direito de pisar aquele chão em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ali a presença, nós temos que entender que ali tem uma presença demoníaca instalada. Ou seja, Satanás, ele instala a sua presença demoníaca para poder governar sobre aquele lugar. E Satanás, ele está a ocupar ilegalmente os lugares onde Deus nos colocou. Eu quero te dizer uma coisa: se você é crente e não ocupa o lugar de autoridade onde você está, você não está cumprindo a missão pela qual Deus te deu para cumprir aquele lugar. Deus te deu. E, gente, não é chegar lá e mandar o teu chefe dizer: chefe, quem manda aqui sou eu. Não. É você ir lá naquele lugar e tomar posse espiritualmente, dizer: eu tenho autoridade sobre esse lugar. Deus me colocou para reinar nesse lugar. Esse lugar pertence a Jesus por direito de criação e direito de redenção. O Senhor me colocou para reinar em vida nesse lugar. O Senhor me colocou como autoridade nesse lugar. Toda presença demoníaca vai reinar onde um cristão não tomou autoridade. Toda presença demoníaca vai tomar conta de lugar onde um cristão não tomou autoridade. Tu estás no teu direito legal de dizer: esse lugar pertence ao Senhor, esse limite pertence ao Senhor por direito de criação e de redenção. E o Senhor me colocou para reinar nesse lugar em vida. O Senhor me colocou nesse lugar para poder reinar. O Senhor me colocou nesse lugar para tomar autoridade sobre esse lugar e tomar posse desse lugar pela autoridade do nome de Jesus. O Senhor te colocou naquele lugar para isso. O Senhor te colocou naquele lugar para realmente reinar naquele lugar. Aleluia! O Senhor te colocou, mas tu precisas tomar autoridade. Se tu não entenderes a autoridade que tu tens, tu sempre serás escravo. Tu sempre serás escravo. Por que muitas vezes, eu quero começar a explicar, nós africanos, o evangelho, ele é muito bom nas igrejas, mas quando chega no lugar de trabalho desaparece, porque a nossa consciência de autoridade no lugar de trabalho, ela desaparece completamente, ela não existe. Ela é completamente inexistente, ela não existe. Nós não temos uma visão de autoridade, nós não temos uma visão de conquista, nós não temos uma visão de quem nós somos. Mas esse é o primeiro: você é cidadão do território que Deus te colocou. E sendo cidadão do território que Deus te colocou, espiritualmente você precisa tomar posse daquele lugar para trazer o reino de Deus naquele lugar, nas 3 autoridades que Deus te colocou para reinar naquele lugar. Os crentes, eles não entendem que eles têm autoridade nos lugares onde eles estão. E a gente às vezes acha que ter autoridade é só para ganhar dinheiro. Não, ter autoridade é para estabelecer o reino de Deus onde você está. É para estabelecer o reino de Deus onde Deus te colocou. É para estabelecer o reino de Deus aonde Deus te colocou para governar. Aleluia! Amém? Segundo a autoridade que Deus estabeleceu limites, eu já disse, né? A ocupação de Satanás é ilegal. A presença do adversário é uma ocupação que pode ser confrontada com a autoridade legítima. Quem entende que tem autoridade vai colocar Satanás para correr. Aonde colocares a palma dos teus pés, o Senhor lá te dá por herança, porque é territorial.
Coloca a palma dos pés no lugar, é herança territorial, é governo, você precisa governar. Se eu sou crente, se eu sou filho de Deus, gente, como é que eu sou filho do Deus do ouro e da prata, e eu sou filho do Deus do ouro e da prata e não entendo a autoridade que eu tenho? A autoridade que nós temos é para ser exercida no lugar onde o Senhor nos colocou, não para vermos o pecado, não para vermos Satanás destruindo tudo e nós só lamentarmos nos corredores que a coisa está difícil. É para você tomar autoridade e declarar: aquele lugar pertence a Jesus por direito de criação e direito de redenção, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém? Amém. 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 Amém? A autoridade espiritual e a sua fonte, nós precisamos entender claramente isso. Aleluia! Ou seja, a autoridade espiritual, ela foi delegada por Deus através de Cristo. Cristo te deu uma autoridade espiritual, legitimada pela redenção e herança. Vamos mesmo abrir, porque a Bíblia é a base do nosso ensino. A Bíblia é a base do nosso ensino. Luther King fala uma coisa: o problema não é o mal reinar, é quando o bem se cala. O problema não é as trevas reinar, as trevas foram feitas para reinar. O problema é quando os cristãos são frouxos, quando os cristãos não tomam autoridade. Cristãos só querem orar no templo, por que não ora no trabalho? Por que não toma autoridade no trabalho? Você precisa tomar autoridade espiritual no teu trabalho, não é pelo falar, é pelo orar, é pelo tomar autoridade, é pelo decretar dentro do teu trabalho. É isso que Deus te deu. Deus te deu autoridade para isso, e isso é a redenção da nação. Em Romanos 8:17 fala o seguinte: ora, se somos filhos, também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. A redenção nos dá autoridade, a redenção resgata o direito legal de governarmos sobre o lugar. Ou seja, exige obediência à vontade divina. Isso significa dizer: não nos contaminemos com o pecado, com a corrupção, com a mentira, com a lascívia, com o nepotismo. Nós não podemos reproduzir os mesmos espíritos que o mundo reproduz, de injustiça. Nós temos, porque espiritualmente nós vamos expelir Satanás por viver um evangelho genuíno, por viver um evangelho autêntico, por viver um evangelho da cruz, por viver um evangelho verdadeiro. E a fonte de autoridade, nós temos autoridade quando nós reconhecemos a filiação e identidade com Deus, o alinhamento com a palavra e os mandamentos. Por que nós estamos a dizer a palavra? Porque você tem que decretar a palavra naquele lugar. O Senhor me deu esse lugar por herança. Oração e comunhão constante. Ore no lugar de trabalho, chegue mais cedo, ore. Você tem que ter comunhão com Deus, faça sua meditação na palavra, viva os princípios, se arrependa dos seus pecados. Quando eu entendo a minha fonte de autoridade, eu vivo segundo a vontade de Deus para a queda de Satanás e seus demônios. Eu conquisto no reino do Espírito, eu conquisto na região celestial. E Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres no governo, em lugares de autoridade para governarem sobre aquele lugar. Você está no teu trabalho, novamente está vendo injustiça, se arrependa pela injustiça, tome autoridade, não reclame. Toda a tua reclamação, a reclamação de um homem de Deus é um decreto péssimo espiritual, é dar autoridade a Satanás. Todo homem de Deus que reclama do seu lugar de trabalho, ele está devolvendo a Satanás aquilo que ele roubou de nós. Mas quando nós não murmuramos, quando nós não reclamamos, mas nós tomamos autoridade dizendo: a corrupção aqui vai cair, aqui não terá corrupção, aqui reina o Senhor, e você começa a jejuar pelo teu local de trabalho para que Deus reine naquele lugar. É você tomando autoridade espiritual e é você governando em Cristo. Então, você precisa governar em Cristo. Não é só sobre igreja. Nós fomos acostumados a viver um igrejismo. Evangelho não é ir à igreja. Evangelho é modo de vida. Evangelho não é ir à igreja. E nós, em Angola, vivemos o evangelho de ir à igreja. Quando sair das paredes da igreja, eu sou um cidadão. Você é um cidadão do céu desde o momento que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Em casa você é um cidadão, porque na tua casa você não aceita que Satanás reine.
E no teu trabalho você pode aceitar que Satanás reine. Se você estuda, não pode aceitar que Satanás reine naquela faculdade. Você toma autoridade. A autoridade foi dada aos filhos de Deus, e os filhos de Deus não reinam, porque são frouxos e pararam de viver a autoridade do Senhor, onde o Senhor nos colocou. Mas nós vamos começar a tomar essa autoridade. E por isso que eu disse, à medida que nós tomamos a autoridade, Deus vai nos elevar a cargos. Não para a vaidade, não para a vaidade, mas para o estabelecimento do que Deus quer. A usar os homens de Deus nos lugares de autoridade. Homens que vivam justiça, homens que vivem retidão, homens que vivem o evangelho genuíno, não o evangelho torto. Homens que vivem o evangelho de bênção, não de maldição. E eu vou vos dizer uma coisa, valorizo o vosso apóstolo aqui, porque nenhum de vocês que estão em vários cargos nunca verão, nunca ouvirão da gente explorar vocês. A gente ensina como vocês devem viver, não explorar. Porque nós não estamos para explorar ninguém, nós estamos para ensinar que vocês têm autoridade e para que vocês cresçam em Cristo, para governar junto com Cristo nas posições que Cristo vai colocar vocês, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. Aleluia! Amém, amém. Aleluia! Amém. Segunda autoridade. Amém. Sou filho do homem. Salmos 115, 16. Salmos 115, 16. Ele diz o seguinte: os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Olha só. Os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Amém? Segunda autoridade vem da delegação original feita por Deus à humanidade. Em Gênesis, Deus deu a Adão o domínio sobre a terra. Esse domínio foi perdido pela queda, e os filhos dos homens, em geral, abriram o território a Satanás através do pecado. Preste bem atenção. Preste atenção. Nós, com pecado, entregamos a Satanás a autoridade. Mas o princípio permanece. A terra foi dada aos filhos dos homens. E quem fala pela humanidade tem a voz do governo da terra. Ou seja, com a redenção, esta autoridade foi resgatada em Cristo Jesus. A redenção resgatou isso. Nós temos a autoridade e nós não podemos deixar com que Satanás governe sobre o que é nosso por direito de criação e direito de redenção. Ou seja, nós não podemos aceitar. Nós temos direito da terra, nós temos a escritura da terra. A terra não pertence a Satanás, a terra não pertence ao diabo, a terra pertence aos filhos dos homens. Mas só que nós entregamos? Entregamos a Satanás. E Satanás usa outros filhos dos homens na malignidade para governar. E nós não podemos deixar isso. Nós não podemos deixar isso. Nós não podemos deixar isso. Como ser humano que trabalha naquele local, tu tens uma legítima autoridade que nenhum demônio tem. Presta bem atenção. Como ser humano naquele local de trabalho, tu tens legitimidade como nenhum demônio tem. Lembrem, na aula passada eu falei, por trás de cada demônio, por trás de cada repartição corrupta, por trás de cada ação de injustiça, existe um demônio. Mas tem uma coisa, se nós não confrontarmos os demônios, eles irão reinar. Se nós não confrontarmos os espíritos demoníacos, eles vão continuar reinando. E os espíritos não foram chamados para governar lugares onde vivem seres humanos. Eles governam porque nós entregamos. Presta atenção. Os espíritos demoníacos governam porque nós entregamos. Por quê? E eu vou começar a explicar. Por que os demônios governam os lugares?
Porque nós esquecemos que é um mundo espiritual, nós vemos a corrupção e dizemos, é assim mesmo, é o sistema, é assim que Satanás, é assim que mesmo que o governo age, é assim que os políticos agem, porque nós desistimos de olhar as coisas de Efésios 6:12, que falamos na aula passada, e nós nos conformamos com o que vemos. E a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E isso vale para o mundo espiritual. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Ou seja, nós cremos que o mundo é gerido por um reino espiritual. Nós cremos que o mundo é gerido pelas regiões celestiais. Nós cremos que o mundo é gerido pelo mundo espiritual invisível. Então, como é que no teu trabalho você acredita que tudo é físico, mas você diz na igreja que crê no mundo espiritual? É um contrassenso. É uma prisão. Porque eu desprezo Satanás no trabalho e vou acreditar na igreja. Mas o lugar que você tem que reinar não é na igreja. Na igreja não é para governar. Na igreja é para receber. No mundo é para governar. No trabalho é para governar. É lá que você tem que governar. Nós queremos governar no lugar errado. Nós queremos governar no lugar errado. Nós queremos conquistar no lugar errado. O lugar de conquista não é na igreja. O lugar de conquista é onde Deus nos plantou para conquistar. Então, você tem autoridade. Você precisa desafiar a ocupação espiritual e legal no ambiente de trabalho. Ocupe espaços físicos com sua presença redimida. Perceba que a sua presença como um desafio contra todas a força das trevas. Os espíritos não foram chamados mesmo para governar. A sua presença é sempre uma intrusão para os demônios. Mesmo antes da redenção em Cristo, qualquer ser humano consciente tem mais legitimidade num gabinete público de que qualquer principado satânico. Presta atenção. Qualquer, você tem mais autoridade que qualquer principado satânico. Mas a falta de consciência de autoridade faz com que nós não tomemos autoridade. O problema é que a maioria dos seres humanos não sabe disso e abre voluntariamente as portas que deviam ser mantidas fechadas. Ou seja, você não toma autoridade, como eu não tomo autoridade, eu vou tomar autoridade aonde? Eu quero tomar autoridade, como eu disse, na igreja, eu quero tomar autoridade lá. Na igreja eu vou orar, na igreja eu vou jejuar, na igreja eu vou pagar um preço, na igreja eu vou fazer isso, na igreja eu vou fazer isso. Meu amado, não é na igreja, não é no templo. Não é no templo. Deus não te chamou para conquistar no templo. Deus te chamou para conquistar no seu lugar de trabalho. Se você entendesse isso, você não ia se dobrar ao sistema, você não ia se dobrar a Satanás, você não ia se dobrar às trevas, você não ia se dobrar ao sistema. E é o que acontece lá. Você ia se levantar como alguém que foi colocado para reinar. Eu fui colocado para reinar, eu fui colocado para estabelecer reinos onde Deus me colocou. O reino de Deus, eu fui chamado para estabelecer onde Deus me colocou. Então, meu amado, se levante com autoridade. E outra coisa, você quando se levanta, mesmo se você se levantar com autoridade, quero te dar uma outra notícia. Quem não se levanta para reinar é escravo de quem reina. Quem não se levanta para reinar é escravo de quem reina. Significa dizer, se eu não tomei a autoridade, significa dizer que eu sou escravo dos demônios que estão a reinar lá. Isso é sério, né? Pois é. Então, meu irmão, para a gente ganhar Angola e dominar essa nação, nós temos que reinar nos lugares onde Deus colocou. Tem que ter alguém que está lá orando todos os dias. Tem que ter lá semanalmente alguém que está jejuando. Para cair a queda lá, para cair os principados, a potestade da UGP.
para cair no CINS, para cair na Assembleia, para cair na GT, para cair no BNA. Você é responsável para governar aonde Deus quer. Então, meu irmão, quero te dar já um conselho. Você semanalmente tem que começar a jejuar pelo lugar que Deus falou, para que aquele lugar mude. Começa a pagar 24 horas de oração pelo teu trabalho. Eu quero ver se não vai mudar. Eu quero ver se corrupções que estão acontecendo naquele lugar não vai começar a vir à tona. Se você entender a visão espiritual que Deus te mandou para governar sobre esse lugar, Deus vai fazer o sobrenatural e vai começar a transformar os lugares estratégicos. Aleluia! Deus te chamou para reinar. Deus te chamou para governar. Deus te chamou para exercer autoridade. Você é autoridade. Toda autoridade que não toma o seu lugar pelo qual foi chamado, ele se submete às autoridades de demônios. Então, você não pode se submeter à autoridade de demônios, você tem que simplesmente se levantar. Então, por isso que nós, se vivemos só de fachada, ou seja, você até pode ser um bom crente, não estou dizendo isso. Você é um crente temente a Deus. Mas quem não toma autoridade é escravo. Que nem você pode ter o melhor rei do mundo, mas se ele não se submete a tudo que acontece, ele é escravo de quem ele governa. É o mesmo princípio. Então, para que eu viva a bênção de Deus, eu tenho que tomar autoridade. Eu tenho que tomar autoridade daquilo que Deus me deu. Amém? Agora vamos para a terceira e última autoridade. Diz lá em Mateus 28, 19, eu depois vou ler, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que a terceira autoridade, sou filho de Deus em Cristo. Essa é a terceira. A terceira autoridade é que você é filho de Deus em Cristo. E esta é a maior das três autoridades e mais importantes. Em Cristo recebemos uma autoridade que ultrapassa de longe a autoridade humana natural. Esta é a mais importante, a autoridade funcional das três. Jesus, na sua morte, sepultura e ressurreição, retomou a autoridade de Adão que tinha perdido. Aleluia! Tomou-a das mãos de Satanás, mas não aguardou no céu. Voltou-se para a igreja e disse: a autoridade foi delegada aos filhos de Deus em Cristo para que façam discípulos às nações inteiras. Não é autoridade decorativa, é funcional, operativa e prática. Toda a autoridade nos foi dada. Foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E de fazer discípulos de todas as nações. Toda a autoridade completa, não parcial, foi delegada à igreja. Essa autoridade transcende cargos e governa na verdadeira realidade. A autoridade não está no seu cargo, está em quem és. A autoridade não está no seu cargo, está em quem és. É simples funcionário público. Simples funcionário público. Em Cristo, mais autoridade espiritual sobre aquela reputação do que o ministro que a chefia. Presta atenção nisso. Mesmo que tu seja um simples funcionário público, tens em Cristo mais autoridade espiritual sobre aquela repartição do que o ministro que o chefia. Se esse ministro não for cristão, se ele for cristão, ele tem autoridade, porque junta a autoridade nesse nível. Então, nós temos autoridade em Cristo Jesus. Então, eu tenho autoridade. Aleluia! Aleluia! Amém! Amém, então, amém, amém, amém. O ministro tem autoridade administrativa, tem autoridade espiritual. As duas autoridades operam em planos diferentes, e a autoridade espiritual, quando bem exercida, condiciona a autoridade administrativa muito mais do que o contrário. Ou seja, você governa sobre aquele lugar, mas só que eu tenho que ter consciência. E esse estudo é para despertamento, despertar, filhos de Deus, sobre a autoridade que nós temos, sobre as repartições que Deus nos colocou. Despertar, filhos de Deus, sobre a autoridade que o Senhor nos colocou. Ele nos deu a autoridade de governo. Ele nos deu a autoridade de governo e nós precisamos
precisamos entender que nós temos autoridade de governo. Aleluia! Só que muitas vezes nós idolatramos as pessoas que estão sobre a autoridade e nós, na realidade, aceitamos tudo que vem. Você pode obedecer realmente no físico, está sobre a autoridade dela, mas o que é errado você não vai aceitar espiritualmente. Você não vai se dobrar porque demônios querem influenciá-lo a tomar medidas erradas. Vou te dizer uma coisa, os demônios e os feiticeiros influenciam muito as nossas autoridades a tomar decisão. Por que eles tomam autoridade? Eles conseguem governar sobre essas autoridades? Porque os crentes, eles se eximam de exercer o seu papel de autoridade para governar. Quando uma autoridade, ele se exima de tomar o seu papel de autoridade, alguém vai tomar esse lugar. E aí tem um detalhe. A culpa da nação não está conquistada, pertence aos cristãos. Porque os cristãos não tomam autoridade. Isso vai ser cobrado de nós. Então, essa verdade que a gente está dizendo, que a gente tem mais autoridade, traz uma sobriedade que o jovem cristão pode demorar a entender. Mas isso não significa que nós podemos faltar respeito à chefia. Isso não quer dizer isso. Nem que nós estamos à autoridade sabotar processos administrativos para impor a sua vontade. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que submeter as autoridades aos processos administrativos. Significa que, mesmo quando obedecemos respeitosamente a hierarquia visível, o seu joelho deve estar dobrado a uma hierarquia visível superior, que é o Senhor, e essa hierarquia que governa a verdadeira realidade do meu trabalho vai tomar medidas. É sobre isso que eu estou a falar. Não estou a falar sobre rebelião. Não estou a falar sobre ser rebelde. Não estou a falar sobre não obedecer às autoridades. Não é isso que eu estou a falar. Para que depois não se propague uma mentira. Mas estou a falar sobre nós governarmos com autoridade, em outras palavras, governarmos sobre o joelho. Aleluia! Não em rebelião. O crente, ele tem que ser conhecido como alguém que submete, mas alguém que entende o seu governo e toma posse do lugar onde Deus o colocou para estar. Então, o que eu quero falar para você é: 3 autoridades juntas, efeito desproporcional. O que a palavra quer dizer? Quando essas 3 autoridades se juntam num só cristão consciente, esse cristão torna-se uma presença espiritual desproporcional ao seu cargo. Ele é cidadão do lugar, é filho do homem com domínio sobre a terra e é filho de Deus com autoridade sobre principados. Por isso que o pastor chamado Derek Prince observava da sua própria experiência lá no norte da África durante a guerra, a atmosfera ela se alterava quando ele estava presente. Outros sentem, nem sempre sabem por quê, mas eles sentem quando um cristão está no lugar. E nós precisamos não agir como escravos, mas agir como filhos de Deus. Então, há testemunhos antigos que gabinetes inteiros mudaram a temperatura quando um cristão, ele de oração sentava no lugar. Decisões absurdas foram adiadas, documentos importantes voltam a aparecer quando um cristão se posiciona. Casos perdidos ganham vida nova quando um cristão se posiciona. Isso não é magia, isso não é feitiçaria. É a presença de um filho do reino exercendo autoridade no território onde ele está. E onde até então ninguém tinha feito. Ninguém tinha feito. Então, juntando a autoridade territorial, domínio humano e autoridade em Cristo, gera justamente essa ação desproporcional. A atmosfera é alterada. Aqui você está no gabinete, começa a orar, gabinetes mudam, decisões são adiadas.
Entendeu? Documentos sumidos vão aparecer. Nós precisamos ter essa fé e esse posicionamento na autoridade do nome de Jesus. É isso que nós precisamos ter. E uma coisa, existem vários exemplos bíblicos de homens que mudaram a história. José do Egito, governante de escravos, salvou a nação da fome. Lá em Gênesis 41:45, fez um milagre. Daniel, na Babilônia, ele, conselheiro de reis, influenciou impérios, o império inteiro. Daniel foi um grande homem que influenciou decisões. Esther, na Pérsia, arriscou a vida, salvou seu povo e mudou a história. Esther mudou a história. Era lei. Entrou na presença do rei sem ser convidado, forca, morte. Mas Esther jejuou 3 dias e nos 3 dias entrou na presença do rei. E ele disse: minha rainha, poderosa minha, por que você está na minha presença? Eu me alegro que você está aqui. E ela disse, ela mudou uma lei, decretos de rei não eram alterados. Deus vai mudar decretos na sua empresa, leis e situações por sua causa. Quando você entender o papel que Deus te colocou ali para viver, quando eu entendo minha autoridade, Deus muda situações. Neemias em Jerusalém, copeiro transformado para reconstruir muralhas. Deus está te levantando como Neemias dessa geração. Cada indivíduo exercia autoridade espiritual e mudou o destino de um território. Deus chamou você para mudar o destino do teu território, Hamilton. Deus te chamou para mudar o destino, Carlos, Milena. Deus chamou você, Nauri, outros tantos. Deus chamou o povo dele para despertar nessa época, para mudar destinos de territórios em nome de Jesus. E essa é a visão que Deus nos deu. É isso que Deus quer que nós possamos viver. Deus nos ensina isso. A fazer aquilo que ele quer para mudar destinos. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que somos cidadãos do território, filho do homem e filho de Deus em Cristo. E a união dessas autoridades, ela muda a atmosfera. O ambiente responde. O território começa a ser conquistado. É a palavra de Deus operando através de quem crê. Pai, eu começo a orar agora por todos esses que estão aqui, todos esses que vão ver esse vídeo um dia, que o Senhor os levante com autoridade no lugar de trabalho. É um decreto que vocês serão usados de maneira poderosa no lugar do trabalho onde Deus os colocou, no lugar do trabalho onde Deus os estabeleceu, que o Senhor vos levante para mudar a realidade no governo da nação angolana, no governo de outras nações que um dia verem isso. O Senhor vos usará de maneira poderosa na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Que o Senhor te use, 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 que o Senhor te eleve a um novo nível de entendimento, para que você tome posse do que já é teu, por direito de criação e direito de redenção. Em nome de Jesus, eu decreto isso sobre você. Que todo desânimo sobre você caia por terra e suba agora a visão de autoridade daquilo que Deus colocou e impetrou em vocês em nome de Jesus. E que vocês se levantem agora com a autoridade em nome de Jesus, destemida, delegada pelo Senhor. E eu te abençoo para governar. Eu te abençoo para conquistar. Na autoridade do nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Aleluia, Amém. queridos. Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. E a glória a Deus, Amém. né? E agora que vocês falassem, né? E agora, deixa eu só